E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu tenho uma palavra que vai abençoar o seu coração nesse momento. Mas antes de eu trazer essa mensagem, clique em inscrever-se que fica abaixo desse vídeo aqui e você vai receber os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Se você gostar, deixa o curtir e compartilhe com seus amigos. Talvez alguém esteja precisando, né? Você pode compartilhar no WhatsApp, Facebook, onde for. Mas o importante é que a mensagem de Deus seja passada para o máximo de pessoas possível. Tá certo? Eu sei que você já conhece essa frase, né, famosa, que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, né? Assim aconteceu na minha vida, e eu acredito que na vida de muitos, né, que hoje estão nos caminhos de Deus, eles reconhecem que eles não tinham capacidade nenhuma, mas Deus os escolheu mesmo assim. E se você analisar a vida dos discípulos de Jesus, eram homens sem instrução, homens sem estudo, homens que não tinham condições nenhuma de representar Jesus aqui na terra. Mas Jesus escolheu aqueles homens, pescadores, homens comuns da sociedade, em vez de escolher os religiosos. Por que isso? Porque a glória sempre tem que ser de Deus e nunca dos homens. É por isso que Deus não escolhe os capacitados. Porque as pessoas que se acham capacitadas, elas não dão espaço, abertura no coração delas para Deus. E quando Jesus ele caminhou aqui na terra, ele ensinou por 3 anos os discípulos como agir, como fazer a vontade de Deus. E então Jesus ele morreu, ressuscitou, mas os discípulos eles deram continuidade na obra de Deus. E as pessoas eram atraídas a eles, não porque eles eram iguais às outras pessoas, mas porque eles eram diferentes. E assim também acontece comigo e com você. Se você quiser ser um testemunha de Jesus, você precisa ser notado pelas suas diferenças, pelo seu comportamento diferente das pessoas deste mundo. E eles então foram reconhecidos como homens que andaram com Jesus. Eu quero ler para você a passagem que está lá em Atos, capítulo 4, versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Glória a Deus, olha que bênção, né? Eles reconheceram que aqueles homens, aqueles discípulos, eles tinham estado com Jesus. Por quê? Porque eles falavam como Jesus, eles usaram a mensagem de Jesus e então os milagres acompanharam porque eles estavam usando o nome de Jesus. A mesma autoridade de Jesus foi entregue a eles. Então eles usaram o nome de Jesus e hoje as pessoas usam o nome de Jesus para fazer piada, para fazer brincadeira, mas esse nome é o nome santo, é o nome que está acima de todo nome e que um dia todo joelho se dobrará. Então que você possa ter cuidado ao usar o nome de Jesus, não faça brincadeiras com esse nome, tá bom? E então, o que foi acontecendo? Aqueles homens representaram muito bem Jesus e nós devemos refletir sobre a nossa vida, né? Será que as pessoas nos veem como pessoas que estiveram com Jesus, que tiveram um encontro com Jesus? E nós lemos lá em Atos, capítulo 11, o versículo 26, na primeira vez, lá na cidade de Antioquia, eles foram chamados cristãos. Olha que elogio, né? Ser chamado de cristão. Hoje o nome cristão é um nome comum, as pessoas não veem diferença nenhuma. Mas naquela época, mostrava que aqueles homens eram tão parecidos com Cristo, que eles chamaram de cristãos, ou seja, eles falavam como Jesus, eles viviam como Jesus, o modo de viver deles era um modo totalmente diferente, eles estavam separados das coisas do mundo, eles estavam decididos e focados em fazer a vontade de Deus. E ao mesmo tempo, esse nome é uma responsabilidade imensa, né? Porque nós estamos carregando a bandeira de Cristo, o nome do Senhor. E no Velho Testamento, Deus uma vez ele disse para o povo de Israel: o meu nome tem sido envergonhado por causa de vocês. Olha que tristeza, né? A gente envergonhar o nome de Deus. E Deus está confiando que homens e mulheres tenham a autoridade, tenham a maturidade para carregar esse nome, o nome de Jesus, para que o nome dele seja glorificado e não desprezado pelos homens. E nós vemos também na Bíblia vários exemplos de pessoas que não tinham capacidade nenhuma, né? Eu me lembro de um exemplo muito bonito de uma menina que era uma faxineira. A Bíblia nem fala o nome dela, está lá no livro de 2 Reis. E essa faxineira desconhecida,
Certa vez ela viu o general de guerra da Síria. Ele tinha lepra, ele tinha uma doença, né, na pele, a lepra. E ela então falou do Deus dela para ele. Ela falou que havia um profeta de Deus e que ele poderia curá-lo. E aquele homem foi curado através da boca daquela menina. Aquela menina, ela testemunhou do Deus dela para aquele homem que nem conhecia a Deus. E ele então foi curado de toda a sua lepra. Vemos também o exemplo de José. José era um adolescente e ele não tinha nada na sua vida, não tinha dinheiro, não tinha casa, a sua família o abandonou, mas mesmo assim Deus usou ele para trazer salvação e esperança para um povo. E então, certa vez ele estava preso, cada vez mais longe das promessas de Deus, aparentemente, né? Mas a Bíblia diz que Deus estava com José, e mesmo na cadeia, ele foi preso injustamente, mesmo ali, ele prosperou, porque a presença de Deus estava com ele. Era um homem de oração, um homem que caminhou com Deus. E no tempo certo, Deus capacitou José e ele interpretou os sonhos de Faraó. E quando ele interpretou os sonhos de Faraó, sabe o que aconteceu? Ele salvou o mundo da fome. Ele salvou a sua família da fome e ele salvou todo o restante das terras ali em volta, né, do Egito. Então, Deus capacitou José, ele não tinha capacidade nenhuma. Vemos também um exemplo de um menino lá em Marcos capítulo 6. Um menino comum, no meio da multidão. Ele ofereceu o que ele tinha nas mãos dele, 5 pães e 2 peixinhos. Isso foi o suficiente para Jesus estender as mãos para o céu, agradecer ao Pai e alimentar mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, que estavam famintas, morrendo de fome. Mas Deus operou um milagre através de um simples menino. Então não duvide do que Deus possa fazer na sua vida. Não pense que porque as coisas estão dando errado, mostra que Deus não está com você. Porque com José as coisas estavam totalmente erradas. Na vida do apóstolo Paulo, quem olhasse para ele ia dizer que aquele homem estava em pecado, que aquele homem estava se rebelando contra Deus. Mas na verdade ele estava fazendo a vontade de Deus e por isso ele sofreu. E ele disse, importa que nós não somente reinemos com Cristo, mas que nós também soframos com Ele. Então Deus vai permitir muitas vezes que você vai sofrer, assim como Jesus sofreu, em vários momentos da vida, mas isso é para a glória de Deus. E se você entender o trabalhar de Deus na sua vida, você vai ser muito mais feliz. Amém? Então nós vemos também que o mundo de hoje, né, ele enxerga de uma maneira diferente que Deus enxerga. O homem enxerga aquilo que o homem pode oferecer para ele, mas Deus vê apenas o nosso coração. E nós vemos que quando uma empresa ela vai contratar alguém, um funcionário, o que ela vê? Ela quer ver as qualidades, a personalidade daquela pessoa, as habilidades que ela tem, a capacidade, para ver então se ela está apta para trabalhar na empresa. Mas no reino de Deus não é assim, é totalmente diferente. No reino de Deus, Deus é quem capacita. Ele não está procurando pessoas que têm alguma habilidade. Pelo contrário, ele prefere as pessoas simples, as pessoas que não têm nada, porque a partir dali o nome de Deus pode ser glorificado. É por isso que a Bíblia diz que Deus não escolheu as pessoas de nobre nascimento. Deus escolheu pessoas simples para que o poder seja totalmente de Deus. É por isso que você vê pessoas aí que têm tanta capacidade, mas estão tão vazias de Deus. E então, você que se sente aí uma pessoa, né, sem capacidade alguma, eu tenho certeza que não foi Deus que disse isso para você. As pessoas é que disseram isso para você, que te mostraram isso, mas a Bíblia diz algo totalmente diferente. E eu quero ler para você. Está lá em 1 Coríntios capítulo 1, diz assim: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Glória a Deus. Então essa é a mensagem que eu queria trazer para você. Deus escolhe as coisas que não são, as desprezadas, aquelas que a humanidade, que a sociedade despreza. É essas que Deus está procurando. E se você se sente dessa maneira, pode ficar feliz. Apresenta o teu coração diante de Deus. Fala com Deus abertamente. Deus, eu estou aqui, não tenho capacidade nenhuma,
mas faz uma obra na minha vida. Se o Senhor tiver que usar alguém, Deus, usa a minha vida. Coloca oportunidades no meu caminho, coloca pessoas que estão precisando. Eu quero ser uma bênção, assim como aquela menina faxineira, assim como José, assim como aquele menino com 5 pães e 2 peixes. Senhor, eu quero oferecer o que eu tenho. E então você vai ver que Deus vai atender as tuas orações, porque Deus está procurando obreiros para a sua obra. Pessoas dispostas, não pessoas capacitadas, mas pessoas disponíveis para o seu reino. Amém? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, faça isso que eu te falei, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Deus abençoe.